Bom, muito obrigada pelo convite aqui do Congresso. Eu não sei o que acontece que dão esses temas para mim, mas tudo bem, vamos lá. Então, eu não tenho conflito. Bom, então, a minha aula segue esse roteiro. Então, o que é o absenteísmo? Para falar de presenteísmo, tem que falar de absenteísmo. Então, absenteísmo é você faltar ou atrasar no trabalho. E ele tem... Por que acontece isso? Porque o profissional de saúde tem risco de adoecer. Então, na verdade, tem tuberculose, HIV, hepatite respiratórias, que é o assunto aqui. Então, na verdade, tem um lado em que o profissional de saúde é altruísta e acha que tem uma missão, e o outro lado em que ele tem medo. E isso tudo tem a ver com vir ou não vir. E tudo que está associado a isso são as condições de trabalho, a confiança no empregador, a cultura institucional. Existe presenteísmo, aí eu descobri que existe presenteísmo. É um comportamento que o profissional vai trabalhar mesmo quando ele deveria ter ficado em casa por condições de saúde. Tá? E este artigo fala que na China, quase 95% dos enfermeiros falaram que já fizeram isso alguma vez na vida. Então, a grande questão é entender o que é o presenteísmo. Então, aqui é uma revisão sistemática, procurando qual a prevalência de presenteísmo e quanto ele custa, quais são os fatores que levam ao presenteísmo, o impacto na saúde da enfermagem, o cuidado do paciente, segurança, e encontrou 16 estudos quantitativos e um qualitativo. Então, aqui é o prisma, né? E, no fim, são várias questões, mas a resposta àquilo. A prevalência em autorrelato nessa revisão vai de 16% a 87%. Que é uma coisa enorme, é uma variação enorme. O que é o custo? Muito difícil de calcular. Você pode estimar queda de paciente, erros de medicação, você pode estimar um monte de coisas e que tem estudo mostrando que custaria $1.346 por enfermeiro por ano, num total de 2 bilhões nos Estados Unidos. Não sei se dá para dizer que isso aí é uma coisa que... Estamos chutando aqui, né? Bom, o que são as condições de saúde associadas? Bom, tem a questão da saúde mental, tem a fadiga, tem as questões musculoesqueléticas, a alergia, resfriado, que você não sabe se são a causa ou a consequência. E tem a questão do bem-estar da enfermagem. Existe a exaustão, burnout, e é interessante porque aparece aqui que bem-estar em pacientes com alta inteligência emocional foi associado ao presenteísmo. Então, tem gente que fica bem porque foi lá e cumpriu o seu dever, indo trabalhar doente, resumindo. Tá? E tem a questão da segurança do paciente, que eu mencionei antes, porque possivelmente está associado com quedas, erros e a cultura de segurança. Então, qual que é a perspectiva do profissional? Então, aqui é um estudo, quer dizer, a pergunta aqui é quais são os fatores que levam o enfermeiro, uma enfermeira, ao presenteísmo? E qual é a consequência na ótica desses enfermeiros? Eu estou, nesse momento, bem impressionada com os estudos qualitativos, então eu acabo... Bom, enfim, é isso. Então, é um survey com 295 enfermeiros de nível universitário, todos que têm assistência, claro que 93% são mulheres, todos bastante experientes e que têm dependentes. Né? E aqui então, e pergunta por que é que tem razões, por que você, qual é a perspectiva, por que acontece o presenteísmo? Bom, aí eles falam sobre doenças, sobre escala, falta de gente, sobre a disponibilidade de licença, eu já gastei, eu não posso mais tirar tempo, sobre a questão financeira e sobre culpa. Então, aí são uns depoimentos que eu achei muito interessantes. Então, eu fico cansado, mas sempre fica bem. Eu tomo café, já fico melhor. Né? Eu tenho dor crônica que vai piorando, mas eu fico lá porque eu preciso para os meus colegas. O staff. Eu vou trabalhar porque se eu não for, eu coloco os outros da equipe em estresse, eu sobro para os outros. E também eu posso ser punido por não vir. Né? Eu trabalho porque eu preciso do dinheiro. E provavelmente, se eu não tiver uma boa razão, eu vou ser descontinuado. Por exemplo, e o último de culpa, porque é por causa do paciente. Pode não ser meu melhor desempenho, mas é melhor do que eu faltar.
Então, essas são as razões. E quais são as consequências? As consequências são as óbvias, né? Dificuldade de completar a tarefa, dificuldade de comunicação, a disseminação da doença, a saúde profissional e a família. Então, aqui, eu tenho dificuldade em fazer cálculos matemáticos, dificuldade em priorizar e dificuldade de trabalhar com os prontuários eletrônicos. Eu também, mas tudo bem, né? Eu tenho problemas com comunicação, então eu não aguento ouvir os colegas, os pacientes, que são difíceis. Eu tenho uma atitude negativa que acaba atrapalhando as outras pessoas. Eu não tenho vontade de interagir com os meus colegas. Eu tenho a questão da espalho doença, quer dizer, no fim eu acho que vou espalhar a doença para os pacientes e para os meus colegas. Eu acho que eu me negligencio, meu autocuidado está negligenciado, e a minha família tem que lidar com a minha atitude quando eu chego em casa, e minha família se sente secundária em relação ao meu trabalho. Então, bom, que hipóteses a gente tem para explicar isso? Existe uma ideia de coação do empregador para não faltar, através de políticas ou cultura institucional. Nos Estados Unidos não existe uma política de licença por razões de saúde. Nós vivemos num ambiente mais privilegiado, para nós existe. E existe um estigma negativo associado às razões. Eu estava cansado, eu estava doente, eu tenho burnout. Isso tudo é muito mal visto. Então, tem essa questão e são ou causas ou consequências do presentismo. Então, aí tem a questão que o Gilberto levantou. Não, mas se eu colocar uma máscara, vai adiantar? Eu, pessoalmente, estou acreditando que máscara funciona. Mas tem uma revisão da Cochrane que me desmente. Então a questão, agora eu não consigo enxergar, mas aqui é máscara cirúrgica versus sem máscara. Então, aqui são os estudos, não dá diferença estatisticamente significativa. Aí, o próximo tabela é N95 versus máscaras cirúrgicas. Não dá diferença para disseminação de doenças respiratórias. E aqui é higiene das mãos comparado com controle. Olha só, não tem diferença estatisticamente significativa. Tem aqui. Tem aqui, ó, um trabalho que mostra que tem diferença. Este outro trabalhinho que mostra que tem diferença. Eu estou indo muito rápido para vocês? É que todo mundo comeu o meu tempo. Me atrasaram, comeram o meu tempo, agora eu tenho que correr. Ou não. Bom, a percepção do paciente. Então, o que o paciente vê disso? Então, o que eles fazem é avaliar qual é a relação do presenteísmo dos enfermeiros com a experiência do paciente. Então, é um estudo transversal em 5 hospitais terciários na China, e eles fazem questionários para 500 enfermeiros que têm assistência direta ao paciente e 500 pacientes que estão internados há mais de 3 dias. Aí tem um monte de coisas aqui, quem são, claro que os enfermeiros são predominantemente femininos e os pacientes são mais ou menos equilibrados, mas o que tem de interessante aqui é isto. Não, não é isto. Aqui. Bom, então, embora eu me sinta mal, eu me forço a trabalhar. 2 a 5 vezes, 37%. Mais de 5 vezes, 17%. Ou seja, aqui está a maioria das pessoas. Elas, apesar de não estarem bem, se forçaram a ir trabalhar. E, embora eu tenha um problema, sintoma, como uma dor de cabeça ou uma dor nas costas, eu ainda me forço. É mais ou menos a mesma coisa. Quando você vai ver quais são as coisas que o paciente consegue avaliar, eles vão olhando sobre se a experiência hospitalar, numa escala de Likert de 1 a 5, foi boa, então aqui dá 3,56. Se o serviço e a experiência foi boa, 4,56 no geral. Se a experiência com a comunicação da sua doença foi boa, 3,99. Se ele está satisfeito, 4,5. Se a experiência foi boa. Bom, e aí eles vão ligando o que o paciente acha com a proporção dos enfermeiros que cuidam desse paciente fazem. E aí, o que eu acho que é a coisa mais importante é que o lugar onde o enfermeiro tem a presença, tem presenteísmo, a experiência do paciente
é pior em praticamente todas as categorias. Tá? Então, não é só, ele vai lá porque ele se sente comprometido com o paciente, com os colegas, mas existe uma experiência negativa do paciente em relação a várias coisas, em relação à experiência geral, em relação à comunicação da doença, em relação até à qualidade técnica, em relação ao suporte emocional. Então, ele realmente trabalha pior. Aí eu estou falando com a minha aluna, não é bem a minha aluna de pós-doc, mas é uma aluna de pós-doc da Maria Clara, que trabalha conosco, e ela falou, interessante, né? Eu trabalhava num hospital, eu não vou dizer qual hospital, mas é interior paulista, e é um hospital grande, tem mais de 300 leitos, tem mais de 2.000 profissionais de saúde, e ele oferece benefícios. E lá no meu hospital, eles dão vale-refeição. Só que, se você faltar, mesmo com a apresentação do atestado médico, está cortado seu vale-refeição por 3 meses. Ou seja, todo mundo vem trabalhar doente. Então, você pergunta, bom, como é que a gente faz para não ter? Não é muito simples, mas tem muito a ver com a cultura institucional. Então, eu tenho as propostas que, infelizmente, não são fantásticas, né? Tem que ter, gestão. Eu acho que a gestão atenta ao problema. Você está fazendo um balanço entre absenteísmo que você quer evitar e presenteísmo que você quer evitar. Então, qual é o equilíbrio entre isso? Isso vem da gestão. Um bom serviço de apoio médico para os profissionais de assistência à saúde, que também é uma medida para equilibrar absenteísmo e presenteísmo. Eu acho que isso a gente aprendeu durante a pandemia, pelo menos no HC, onde a gente teve todo um esforço em cima do serviço médico dos funcionários, onde o profissional de saúde pudesse se sentir acolhido. Então, é uma lição. O estímulo à vacinação, obviamente. Discutir sobre burnout e fadiga, de forma que eles não sejam uma coisa estigmatizada, como dizem esses estudos, e, agora é quase impossível, mas montar uma escala que seja adequada à carga de trabalho. Eu acho que é isso que eu tinha para dizer, mais uma vez uma propaganda. Então, esse é o nosso simpósio, dia 20 de setembro, lá no HC, é um evento híbrido, vai apresentar temas que são as atualizações do Guia de Antimicrobianos para a próxima edição. Se vocês não conhecem o Guia de Antimicrobianos, ele é uma obra-prima, né? Mas, enfim, é a propaganda dia 20. Muito obrigada.